Então vamos lá. Primeiramente, bom dia. Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de treinamento desportivo. Na aula passada eu deixei um texto para vocês fazerem um fichamento com o objetivo de introduzir alguns conceitos sobre o treinamento desportivo. Então ele era um texto introdutório em que tratava sobre questões básicas sobre treinamento, certo? Então a gente vai ter como ponto de partida esse texto. Primeiramente eu vou discutir alguns pontos que estavam nesse texto e depois a gente vai ver alguns conceitos, como por exemplo, o que é um exercício físico, o que é uma atividade física, os efeitos do exercício físico, as características dos exercícios físicos também. Então a gente vai tratar sobre isso nessa aula, com o objetivo de quê? De introduzir esse conhecimento para vocês e de vocês ter mais um contato com esse conteúdo. Vamos lá. Primeiramente, alguns conceitos e definições que a gente viu no texto de treinamento desportivo. Então, quem não fez aquela atividade, eu peço que volte e faça a atividade. Então, o fichamento, vocês é como se fosse, como vocês fossem marcar um texto, as principais partes. Ao invés de marcar, você vai, copia ou digita essas partes do texto, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto que tinha no primeiro parágrafo do texto falava sobre a hereditariedade. E no próprio texto ele dizia que era algo que influenciava muito a questão desportiva, certo? Por que a hereditariedade influencia o esporte? Justamente porque é nas questões genéticas em que vai haver algum tipo de especialização desses atletas, certo? Por exemplo, alguns atletas como corredores de velocidade, eles têm como característica o quê? A explosão muscular. E a gente vê que as fibras musculares têm um papel importante. Existem fibras musculares que são consideradas mais oxidativas, ou seja, são de contração mais lenta, e aquelas outras fibras musculares que são de contração mais rápida, justamente para esses exercícios de explosão, certo? E essas fibras de contração mais lenta são para exercícios de mais resistência. Então, teoricamente, um atleta que tenha como uma quantidade maior de fibras lentas, ele vai ter também mais facilidade em desenvolver atividades também mais demoradas, como por exemplo atividades de corrida, uma maratona, por exemplo, de longa duração, certo? Então, a questão da hereditariedade é fundamental, certo? Na verdade, é uma herança, um conhecimento genético que vai influenciar diretamente o esporte, certo? No programa de treinamento, existe a relação do treinador e do atleta. E ela se apresenta de uma forma peculiar. Qual é a função do treinador? Não é justamente prescrever os exercícios, porém, para ele fazer isso, ele tem que conhecer muito o seu atleta,
certo? E a partir disso, essa relação vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se ampliando, certo? Essa relação na verdade não é uma relação de amizade, e sim mais uma relação de conhecimento. É claro que o treinador e o atleta podem sim ser amigos, mas na verdade, quando se trata do treinamento desportivo, o treinador tem que conhecer o atleta especificamente, justamente porque o treino que esse treinador vai passar para o atleta vai ser específico, vai ser feito para ele, certo? Então ele vai ter que conhecer o atleta, as suas limitações, suas capacidades e também as suas deficiências, seus déficits. No treinamento a gente tem a divisão por períodos, que a gente chama de ciclos. Então a gente divide o treinamento em ciclos. Para que serve isso? Justamente para melhorar a performance. Então um atleta num período de competição, é claro que ele vai treinar mais forte do que no período posterior à competição. Então, cada período vai ser um treinamento específico. Esses treinamentos são divididos por ciclos, certo? Justamente para a divisão dos treinamentos. Existem treinamentos mais intensos, existem treinamentos menos intensos. A menor unidade de treinamento é chamada de sessão. Quando, por exemplo, você vai lá na academia, vai um dia, certo? Na quarta-feira, e faz o treino de pernas, de membros inferiores, isso é chamado de uma sessão. Então, ele monta, o treinador vai fazer a montagem de sessões de treinamento que vai formar um pequeno ciclo, que a gente chama de ciclo, certo? Uma semana, o conjunto de treinamento é chamado de microciclo, certo? E a maior divisão é um planejamento de forma mais duradoura, certo? Um período mais longo. O maior ciclo é um período mais longo. No próprio texto ele mencionava uma questão do treinamento desportivo, no qual o autor Barbante ele falou que o treinamento faz com que aumente o rendimento físico, psicológico e cognitivo. Então, muitas pessoas acham que o treinamento desportivo só envolve a questão física, mas existe também a questão psicológica e do ponto de vista cognitivo. Então, esses três fatores são inseparáveis, indissociáveis. Por exemplo, para haver a maior performance, então o atleta vai ter que estar bem do ponto de vista físico, mental e também psicológico, certo? Porque, por exemplo, ele pode estar muito bem fisicamente e acontecer algum problema pessoal. Isso vai influenciar negativamente na época, por exemplo, de uma competição, certo? Então isso vai influenciar na performance. Ele pode, por exemplo, ir muito bem nos treinamentos e em uma competição ele não ir bem justamente pela questão psicológica. Ele pode ter ansiedade para vencer, certo? E a questão cognitiva, que não se separa do físico, também é importante, pois o atleta deve traçar estratégias para utilizar as ferramentas que ele tem, certo? Então, ele pode ter o físico mais
mais adequado, mais preparado, mas se do ponto cognitivo ele não traçar a melhor estratégia, ele vai levar um pouco de desvantagem com relação aos demais atletas, certo? O treinamento desportivo também desenvolve o relacionamento humano. Através de quê? Através do contato entre os atletas, através da questão dos desafios, certo? Então, do ponto de vista esportivo, ele vai tentar se superar. E do ponto de vista pessoal, isso também vai influenciar na sua vida, certo? Pois alguns fatores, alguns valores a gente traz para a nossa vida, como por exemplo a superação, a resiliência, certo? O próprio contato entre treinador e atleta, certo? A própria questão esportiva, que tem muito esse lado do fair play, da humanidade, por aí vai, certo? Então esses foram os conceitos que a gente viu naquele texto. Dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre a prescrição em educação física, certo? Então muita gente pensa que prescrição só diz respeito a exercício físico, mas na verdade a gente tem que saber essas questões também do ponto de vista educacional, certo? A gente como professor também deve dar recomendações, certo? A prescrição em educação física. Então a gente vê que essa prescrição ela tem que ser de acordo com as capacidades do indivíduo. Então, como é que a gente realiza uma prescrição? Um médico, por exemplo, quando ele vai passar algum remédio, ele prescreve um determinado remédio que vai resolver aquele problema daquela pessoa. Nos exercícios físicos acontece da mesma forma. Se um indivíduo tem, por exemplo, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de força, a questão, por exemplo, da musculação, vai melhorar essas capacidades. Então essa prescrição deve estar alinhada, adequada à realidade do indivíduo, certo? Então a prescrição deve estar adequada, a prescrição deve ser feita para um indivíduo saudável de uma forma e para um indivíduo que tem uma determinada doença, uma determinada patologia diferente, justamente por a gente ter capacidades diferentes, certo? Essa prescrição pode ser feita por níveis de condicionamento físico. Por exemplo, existem a divisão em pessoas que são iniciantes, para pessoas que são iniciantes, para as pessoas que são intermediárias e mais avançadas. O segundo e o terceiro ponto é a orientação e a supervisão, que elas têm muita relação uma com a outra, justamente porque acontecem simultaneamente, no mesmo momento. Como é que a gente orienta a prática de um exercício físico? Então a gente tem que levar em consideração principalmente a efetividade e a segurança do indivíduo. A segurança deve estar em primeiro lugar, certo? Então, se o indivíduo não tem capacidade de fazer um determinado exercício, ele tem, por exemplo, dificuldades motoras, eu tenho que ver determinadas estratégias que façam com que ele melhore essa capacidade, mas também que não corra o risco
de que ao realizar um determinado exercício ele não sofra uma lesão, por exemplo, certo? Então, se ele sofrer uma lesão, imediatamente ele vai interromper a prática de exercício físico. Então, eu tenho que orientar ele a fazer os exercícios de uma forma correta, certo? Mantendo a postura alinhada. Não a questão da carga, se for um exercício de força, em que ele vai levantar pesos. Então, começar com as cargas menores. Então, isso tudo é questão de orientação. A própria função do exercício físico, os benefícios da atividade física que a gente fala para os atletas, isso também é orientação. Já a supervisão é um pouco diferente. Então, a supervisão acontece ao observar o que esse aluno está fazendo. Se ele está respirando adequadamente, se a vestimenta dele é adequada para o esporte, para a modalidade, certo? Se ele faz o exercício com uma execução o mais próximo da perfeição, se ele tem uma limitação de flexibilidade, a gente supervisiona e também ao mesmo tempo orienta para que ele faça dentro da sua limitação, certo? Então, tudo isso, a prescrição, orientação e supervisão estão diretamente relacionadas uma com a outra. Aí aqui fica o questionamento: existem riscos na prática de exercícios? Existem sim, certo? Existem riscos, mas esses riscos podem ser minimizados. Através de quê? Através principalmente do conhecimento, certo? O que é arriscado ao praticar exercício físico? Por exemplo, eu assisti um vídeo no YouTube e resolvi fazer determinados exercícios. Eu tenho o risco de sofrer uma lesão por praticar atividade física por conta própria, ou, por exemplo, com uma pessoa que não seja capacitada, certo? Então, se você está doente, você procura um médico. Se você quer desenvolver uma prática de exercício físico segura e eficiente, você vai procurar um profissional também que tem esse conhecimento, que é justamente o profissional de educação física, certo? Então, aqui embaixo a gente cita 3 tipos de risco. Qual seria o risco social? É justamente o risco em que um atleta está submetido. Por exemplo, ele pode, numa competição, se sentir, ter um complexo de inferioridade por ter a presença de atletas mais condicionados, certo? Isso é um risco social que ele corre. Do ponto de vista psicológico, então, às vezes os atletas se sentem pressionados ou por ele mesmo ou por outras pessoas, certo? Então, isso influencia negativamente na hora do quê? Da performance. Então, o atleta pode, por exemplo, ter um técnico, ter um treinador que exija muito, que pressione ele psicologicamente, certo? Para melhorar o rendimento. Isso também pode acarretar problemas de saúde. Do ponto de vista fisiológico, é o que a gente consegue perceber mais nitidamente, certo? Então, os atletas, às vezes, ao treinar,
vão muito além dos seus limites, não respeitam suas capacidades físicas, fazem o uso de drogas, de anabolizantes, certo? Então, isso também pode acarretar no comprometimento da saúde, de uma forma geral, certo? Então, o atleta pode, por exemplo, não descansar adequadamente e ter uma lesão muscular por conta da prática excessiva de exercícios físicos, certo? Então, o exercício pode servir como prevenção para as doenças, mas se for feito inadequadamente, ele também pode representar riscos, certo? Então, o exercício feito, por exemplo, de uma forma intensa, extenuante, e não seja conciliada com o descanso adequado, com a dieta, acaba sendo também prejudicial, certo? Então, o exercício também serve como prevenção, mas também pode representar um risco, para deixar claro aqui. Dando continuidade, a gente vai ver alguns conceitos. O que seria a aptidão física? Então, a aptidão física não diz respeito só ao exercício físico, mas também diz respeito a, por exemplo, algumas atividades que nós sejamos considerados aptos. Na verdade, a aptidão física é considerada uma condição, certo? Condição de realizar alguma atividade física, como atividades do nosso dia a dia, por exemplo, certo? Estando aptos, nós realizaremos as atividades de uma forma satisfatória, certo? A atividade física não vai representar nenhum risco desde que a gente esteja apto, certo? Então, a aptidão física diz respeito justamente a isso, certo? Então, um atleta, voltando aqui para a aptidão física, um atleta de alto nível, é claro que ele está preparado para a modalidade, para um treino intenso, por exemplo. Já um atleta iniciante não vai fazer o mesmo treino desse atleta, justamente porque ele não está apto. Atividade física. Qualquer movimento, qualquer atividade em que esteja acima dos níveis de repouso e também em que haja alterações no nosso organismo é considerada atividade física, certo? Atividades do dia a dia são consideradas atividades físicas? Sim. Então, nessas fotos a gente vê aqui passeando com o cachorro, andar de bicicleta e praticando esporte, basquetebol. Então, atividades como esportes, como passear, como correr e caminhar, como, por exemplo, ir ao shopping, e também aquelas atividades diárias que a gente faz, nossos afazeres, como arrumar a casa, lavar a louça, tudo isso é considerado atividade física porque há um gasto energético, certo? Vamos dar continuidade aqui. E o exercício físico. Então, são duas imagens de exercícios de musculação, certo? Então, o exercício físico não necessariamente vai ser um exercício de musculação. E o que é que diferencia a atividade física de exercício físico? Justamente porque o exercício físico é algo programado, é algo planejado, certo? Pode ser a curto ou a longo prazo, mas há a presença também de um objetivo. Então, aqui na imagem, provavelmente o objetivo de quem faz musculação é o quê? Ganhar massa muscular, aumentar a massa muscular.
melhorar a força, certo? O objetivo de quem faz corrida, melhorar justamente a resistência. O objetivo de quem faz um alongamento, melhorar a flexibilidade. Só que uma característica que a gente deve destacar é justamente a frequência. Então esse exercício, essa atividade só é considerada exercício físico se houver uma frequência semanal, certo? Então, para deixar claro isso aí. Atividade física é um exercício físico? É sim. Atividade física é um exercício físico. É um exercício físico. Mas o que há de diferente é justamente a questão da programação, certo? Vamos para as características dos exercícios físicos. Frequência, como nós já falamos, é justamente uma sequência de sessões de treino. Por exemplo, eu vou fazer corrida, faço 3 vezes na semana, faço natação todos os dias, pratico natação, certo? Essa é a frequência de treino, certo? E com a repetição vai melhorar algumas capacidades, certo? Através da frequência da repetição desses exercícios, a gente vai melhorar algumas capacidades físicas próprias dessas modalidades. Com relação à duração, então eu vou falar da duração e da intensidade de forma conjunta, justamente porque eles têm uma relação direta. Então, quanto mais duradouro, quanto mais demorado o exercício é, teoricamente ele vai ser menos intenso, certo? Há uma relação direta entre duração e intensidade. E se o exercício é mais intenso, essa duração também vai ser menor, certo? Um exemplo disso eu vou fazer um questionamento. Por exemplo, você vai fazer uma corrida, vai correr o mais rápido que você conseguir. Será que você vai conseguir passar 1 hora correndo a essa velocidade? Será que não vai ter um momento que você vai ter que parar, você vai se sentir ofegante, certo? Então a duração e a intensidade estão diretamente ligados. Então existem exercícios que são mais intensos e menos intensos. Por exemplo, a caminhada é menos intensa do que a corrida, certo? Um exercício de musculação é mais intenso do que a caminhada, certo? E a gente vai ver algumas relações quando a gente fizer as atividades. Progressão dos exercícios. Como seria essa progressão? Então, existem exercícios que a gente considera simples e exercícios que a gente considera complexos, certo? Então, a gente vê muito isso na musculação. Quando, por exemplo, um aluno que tem uma dificuldade de fazer um determinado exercício e é colocado em máquinas específicas, certo? Então, isso faz com que ele se adeque, com que ele não se preocupe, principalmente na questão postural. Então a gente sabe que é muito mais difícil fazer um exercício livre do que um exercício em máquina. Outra progressão diz respeito às cargas, que também tem relação com a intensidade, certo? Então, o que é recomendável para uma pessoa que é iniciante? Que seja uma atividade moderada, menos intensa, que não seja tão demorada também, porque há um desgaste maior, certo? E pouco a pouco ele vai aumentando essa carga. Então,
Nos exercícios de musculação a gente vê a questão da carga com os pesos, certo? Só que na verdade essa carga não muda só em relação ao peso. Você pode, por exemplo, diminuir o tempo de descanso, diminuir a velocidade, fazer de forma mais lenta. Isso vai aumentar a intensidade e vai também, é considerado também uma progressão de cargas, certo? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Objetivos dos exercícios físicos. Então, os exercícios físicos têm objetivos diversos, certo? Então, exercícios físicos podem servir para melhorar a nossa saúde? Podem sim. Podem servir para melhorar o desempenho esportivo? Também. Podem servir para melhorar a questão estética? Também podem. O primeiro ponto ele fala sobre melhorar capacidades físicas, certo? Isso é uma coisa natural dos exercícios físicos. Um determinado exercício vai trabalhar a força, outro determinado exercício vai trabalhar a resistência. Atividades em que envolva esportes, vai trabalhar também a questão da noção de tempo, noção de espaço, a questão da coordenação motora, certo? Isso tudo são capacidades físicas. Mudar a composição corporal, certo? O que seria mudar essa composição corporal? São pessoas que fazem exercícios físicos para modificar essa composição, como por exemplo, aumentar a massa muscular, como por exemplo, diminuir o percentual de gordura, melhorar a densidade óssea, certo? Isso tudo envolve a composição corporal. Também existem objetivos que melhoram a performance de uma forma geral, certo? Então, os exercícios físicos servem também para melhorar o desempenho físico de uma forma geral. Um exemplo disso é um jogador de voleibol que treina saltos para melhorar a sua impulsão, certo? E também melhorar a saúde e qualidade de vida. Então, hoje em dia, é unânime entre os estudiosos que o exercício físico tem influência direta na saúde, certo? A questão da mobilidade, a questão da preparação física, até mesmo para atividades do dia a dia, hoje em dia são imprescindíveis, certo? Qualidade de vida. Então, o exercício físico vai fazer com que você tenha uma expectativa de vida maior, certo? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre alguns princípios do treinamento desportivo. Que princípios são esses? Esses princípios influenciam diretamente a questão da prescrição dos exercícios, certo? E é o que a gente considera para prescrever os diferentes exercícios, certo? Então a gente vai ver a questão da individualidade biológica, por exemplo, da treinabilidade, certo? A gente vai ver que a partir do momento que um atleta entra em um determinado nível, quando ele para, ele não regride para o ponto inicial, certo? A gente vai ver essas questões mais minuciosamente, que a gente viu só de uma forma geral aqui nessa aula. Então, obrigado e até a próxima.